Boa noite, amados irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Vamos agora trazer a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler os versículos de 3 a 6. 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos de 3 a 6. É o texto básico dessa noite, que tem como tema como enfrentar as crises atuais. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos vossos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus amado, abençoe este momento de pregação, que alcance o coração dos nossos ouvintes, traga para nós edificação, exortação, conforto para a nossa alma, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como enfrentar as crises atuais? Vamos iniciar nos referindo a uma passagem que está em Marcos 1, de 9 a 13, que fala do batismo de Jesus, quando ele foi batizado. E o texto diz, de 9 a 13, só para resumir, que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Eu quero chamar a sua atenção, meu amado, para essa expressão, estar com as feras e ser servido pelos anjos. Essa expressão, estar com as feras e ser servido pelos anjos, reflete não só a vida de Cristo naquele momento de tentação que ele passaria, iria ser tentado por Satanás, mas reflete também a nossa vida humana aqui na Terra. Para sermos realistas, seguindo o ponto de vista bíblico, este século tem um Deus que é o próprio Satanás. É o século guiado pelo império das trevas, e daí as feras. Então as feras representam aqui todas as lutas, dificuldades, representa o clima do mundo atual. Um outro texto diz que o mundo jaz no maligno, e nós precisamos então compreender por que passamos conflitos nesse mundo, por que enfrentamos lutas, e devemos estudar essa noite como podemos enfrentar essas crises atuais. Então, Jesus foi o primeiro a estar com as trevas no meio das feras e ser servido pelos anjos. Essa passagem bíblica já reflete, já revela, já profetiza o que seria a vida da igreja aqui na Terra. Então, como enfrentar as crises atuais? Vamos começar dizendo que para sermos bem-sucedidos, precisamos compreender que o nosso reino celestial, a morada celestial que Deus promete na sua palavra, não se refere que seja aqui na Terra. Na verdade, nós não somos mais da Terra. E nós precisamos compreender isso, que sempre, não só por causa do coronavírus, mas em todo o tempo, a igreja precisa saber que ela está no meio das feras, mas que ela é servida também por anjos, porque o nosso Deus acampa o anjo do Senhor ao redor dos que o temem. E no Salmo 91 diz que cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então nós precisamos ter essa consciência. Isso é importante porque muitas pessoas, mesmo evangélicas, pensam que o Evangelho veio para mudar o mundo, para trazer para o mundo um céu, Vamos pensar nos governos, nos sistemas de governos,
de achar que não, que nós como evangélicos temos que lutar para transformar o mundo, o país, num país melhor. E nós precisamos ter em mente que a transformação do homem não se dá por educação apenas, estudo, né, formaturas. A educação, a salvação, a recuperação do homem, ela não se dá por conquistas financeiras, econômicas. O objetivo da igreja na Terra não é nem sequer pensar que nós vamos mudar esse mundo com o poder da palavra de Deus e vamos criar um país perfeito. Qual seria o país perfeito? Aí alguns dizem, não, para os Estados Unidos, ou então pode ser a Inglaterra, são países que são diferentes, mas, queridos, todos os países do mundo vivem no meio das feras. Precisamos compreender isso. O papel da igreja é pregar o Evangelho e a perspectiva do Evangelho é de futuro. O reino de Deus, Jesus deixou bem claro, não está fora de nós, mas o reino de Deus está dentro de nós. Então nós temos o reino de Deus dentro de nós. Esse primeiro ponto é lembrando que nós somos novas criaturas para enfrentar as crises atuais e as passadas e as futuras, sejam enfermidades, sejam crises financeiras, sejam crises de depressão, seja super ansiosidade, alguém está muito ansioso. Nós temos que entender, queridos irmãos, que esta não é a nossa pátria. Nós somos peregrinos e forasteiros, conforme o apóstolo Pedro disse às igrejas para as quais ele escreveu. Estamos estudando isso nas quartas-feiras. Precisamos entender que nós não somos do mundo, nós não somos daqui. Então isso traz para nós uma perspectiva, uma sensação de realismo. Não pensemos que vamos fazer aqui na Terra a nossa felicidade eterna. Até porque, mesmo que não tivesse crise, mesmo que ninguém passasse por problemas, ainda assim teria a morte. Existe uma lei que fala sobre isso, né? A lei da física, que tudo se acaba, que, enfim, todos nós morreremos. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas vai morrer. É a lei da entropia, é uma lei física que serve para as coisas físicas. Tudo que é físico vai acabar. Então, se temos consciência disso, que estamos sempre no meio das esferas, mas estamos sendo servidos pelos anjos de Deus, traz para nós ânimo. Ânimo para enfrentar, ânimo para pedir a Deus uma solução para cada problema. Pedir a Deus que nos oriente, porque o Senhor está conosco, os anjos de Deus estão conosco. A igreja de Cristo está no meio desse mundo, esse mundo que é habitado por feras, por desafios, por lutas, seja, como já disse, enfermidades, problemas financeiros, crises existenciais, dificuldades no lar. Precisamos entender que é normal até seria melhor entender isso. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, meus queridos. O mundo jaz no maligno. Então nós precisamos saber que não somos mais as pessoas que éramos antes. Nós não somos mais aquelas pessoas escravas do mundo, que serviam ao mundo. Agora nós servimos ao reino de Deus que está dentro de nós e precisamos ter consciência disso. É o primeiro ponto para que possamos enfrentar as crises atuais. O segundo ponto, querido, como podemos enfrentar as crises atuais? Enchendo-nos diariamente do Espírito Santo. O texto que está lá em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo instrui os amados a quem ele escreve: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, sabendo que nós não somos desse mundo, somos passageiros, um dia tudo isso vai acabar e nós iremos para nossa cidade celestial, é necessário, queridos, desse parêntese de vida em que estamos vivendo, né? Vamos considerar que hoje estamos começando o resto da nossa vida. Então, hoje é o início do resto da sua vida, abre esse parêntese. Então, a partir daqui até o resto da nossa vida aqui na Terra, nós precisamos estar diariamente considerando esse texto de Efésios e nos enchendo do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele tem um ministério atual na igreja. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é nosso confortador, é nosso consolador. O Espírito Santo nos ensina até a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Então, o Espírito Santo foi enviado para ficar com a igreja, e o Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é o nosso orientador. Veja que, como eu citei o texto lá em Marcos, do batismo do Senhor Jesus Cristo, logo que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, depois que ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e aí iniciou o seu ministério. O próprio Senhor Jesus Cristo precisou da assistência do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo não é uma força de Deus, como alguns pensam, né? O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós creemos, queridos, a nossa fé reformada, temos um Deus que é triuno, 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós temos sabido que Jesus Cristo foi arrebatado, ressuscitou, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, está à direita do Pai, e agora o Espírito Santo de Deus cuida da igreja, cuida de mim, cuida de você. O texto nos recomenda nos encher do Espírito Santo. Aí, para termos uma vida em meio à crise, aqui e agora, ou daqui para frente, seja qual for a crise que chegue, nós precisamos, queridos, nos encher do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita conosco. Todo aquele que nasce de novo já tem o Espírito Santo. Você não precisa de uma nova experiência, como alguns insinuam. Não é uma nova experiência. O que acontece agora é que, como o Espírito Santo, que é quem ilumina a nossa mente para compreender a palavra, é quem nos dirige, nos conforta, o Espírito Santo habita conosco, aqui ao lado nosso. Deus já enviou o seu Espírito e ele já habita conosco. A nossa parte é nos encher do Espírito. Então nós temos os meios de graça, a oração. Lá mesmo no texto vai dizer com cânticos, louvando a Deus, lendo a palavra, buscando o Senhor. Então nós vamos nos encher. Nós somos, queridos, como um vaso. Você vai estar cheio daquilo que você colocar para dentro de você. A nossa mente, né? Já falamos disso, a nossa mente tem as memórias. E essas memórias de longo prazo, de curto prazo, memória executiva, essa memória que traz os assuntos para a nossa cabeça, quando nós vamos conversar, na hora do diálogo, que vem para a memória executiva, que é como se fosse uma mesa, que você vai colocar os elementos que você vai usar na conversa. Então, essa é a memória executiva. Esses elementos, eles saem da memória de longo prazo. O que tem na nossa memória é o que nós trazemos. E lembrando que foi o que o Senhor Jesus Cristo disse, que o que nos contamina não é o que sai de nós, mas é o que entra. É o que está dentro de nós. Então, o que está na nossa mente é o que está no coração. Coração, entendendo ali que Jesus está falando da mente. Então, se na nossa memória nós temos, queridos, as coisas que são dadas pelo Espírito Santo, né? Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós estamos falando de coisas como a leitura bíblica, porque o Espírito Santo de Deus ilumina a Bíblia no nosso coração. O Espírito Santo de Deus é a nossa companhia diária. Mas o Espírito de Deus, ele é hiper-educado. O Espírito Santo de Deus não vai te obrigar a fazer alguma coisa. O Espírito Santo de Deus nos trata como pessoas, não é como uma escravidão maligna. Lá nas coisas do Espiritismo, que as pessoas se tornam, me lembro que são palavras como cavalo do inimigo, a pessoa fica inconsciente. Isso é coisa maligna. O Espírito Santo de Deus é um cavalheiro muito educado. O Espírito Santo de Deus, ele nos trata como pessoas santas de Deus, sabe que nós temos uma mente, ele não nos faz perder nossa consciência. O Espírito Santo de Deus nos influencia. Se nós o buscarmos, ele também se chegará a nós. É o próprio Espírito de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender isso, temer a Deus, buscar o Espírito Santo nas nossas orações, na nossa leitura bíblica, e viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo, ou seja, precisamos nos encher do Espírito Santo. E eu creio que o ponto de partida de um enchimento do Espírito Santo, meu querido, é a oração.
Acredito até que a oração deveria vir antes mesmo até da leitura bíblica. Você pode, antes de tudo, logo cedo, orar, abrir o seu coração, conversar com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. É um Deus só. Sabemos que Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Então nós nos dirigimos ao Pai Nosso, como Jesus nos ensinou. Pai Nosso que está nos céus. O Espírito Santo de Deus nos ensina a orar, porque nem sequer sabemos orar como convém. Então, se nós logo de manhã nos enchemos do Espírito Santo, o que vai acontecer é que nós vamos ter força, o poder de Deus na nossa vida, para suportar as crises, para responder as perguntas daqueles que são contrários ao Evangelho, para realizar a obra de Deus, para ser bênção na vida do outro. A mulher cheia do Espírito Santo será bênção na vida do marido, o marido será bênção na vida da esposa. Os pais estão cheios do Espírito Santo, eles vão ser bênção na vida dos filhos. Vocês, pais, ensinem seus filhos a buscarem o Espírito Santo, porque é o estilo de vida, uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida cheia. Então não vai caber mais nessa vida inveja, não vai caber mais nessa vida depressão, porque ela está cheia do Espírito Santo. Então nós precisamos entender, queridos, que estamos em meio às feras, mas podemos ser servidos pelos anjos. Nós estamos no meio do inferno, mas temos a total assistência celestial de Deus para nos sustentar no meio das crises atuais que passamos. Seja qual for a crise, nós precisamos, meus queridos, buscar a presença de Deus, nos enchendo do Espírito Santo. Uma outra coisa importante, é a terceira coisa, é saber, queridos, que nós devemos sempre estar submissos à autoridade de Deus. Não perder isso de vista. No capítulo 4 de Atos, nós temos ali os apóstolos sendo perseguidos, porque eles estavam pregando logo no início da igreja, quando se converteram quase 3.000 pessoas, a igreja crescendo, e as autoridades políticas prenderam Pedro, os discípulos, e o interrogaram, e fizeram perguntas a eles, e também proibiram Pedro e os demais de não pregarem mais o Evangelho, e nem falar mais em nome de ninguém, porque perguntaram a ele qual era, em nome de quem ele estava fazendo aqueles discursos. O apóstolo Pedro simplesmente respondeu: saibam todos que é em nome de Jesus de Nazaré que vós matastes. Então, Pedro está ali assumindo o senhorio de Cristo no seu ministério. Em nome de Jesus nós estamos pregando, não é em nome de nenhuma autoridade humana, não é em nome de nenhum governo, mas nós somos submissos à autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo na terra. Então precisamos ter isso em mente, a autoridade que nos governa, que nos guia, porque nos livra e é quem nos guarda. E quem nos deu uma promessa de vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos, meus queridos, diariamente nos submeter e buscar, porque Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Os nomes prometem, mas não cumprem. Às vezes confiamos em amigos, confiamos em cavalos, confiamos em carros, mas felizes aqueles que confiam em Deus, que se submetem ao senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Então, se temos essa consciência, não precisamos temer, temer nenhuma autoridade, temer nenhum governo, porque nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Isso nos ajuda, queridos, a enfrentar as crises atuais, sabendo que o Senhor está conosco, que Ele é o nosso Deus e que Ele é a autoridade que deve ser obedecida, Ele tem todo um regime de vida, O reino de Deus tem todo o seu passo a passo de como deve ser um cidadão dos céus. Os homens acreditam nas armas, na bomba atômica, no poderio econômico, mas nós confiamos em Deus. Deus é a nossa força, Deus é a nossa vitória. Então nós não temos que temer nada, porque se somos dele, ele nos guarda. A nossa vida pertence a Deus. Então, vivendo no meio das feras, porém sendo servido pelas coisas celestiais, como foi Jesus. Estava no meio das feras, mas os anjos o serviam. Então, ponha o seu olhar nas feras. A questão é, para onde você vai olhar? Vou olhar para as feras
ou para a assistência de Deus? Sabe aquele hino, né? O meu Deus é maior do que os meus problemas. A questão é, eu estou olhando para os meus problemas ou estou olhando para Deus que é maior do que os meus problemas? Então é mais ou menos essa a ideia. E por último, queridos irmãos, nós devemos enfrentar as crises atuais, sabendo que a nossa esperança em Cristo não se limita só a esta vida. Porque se fosse assim, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança nessa vida, em Cristo, se limitasse só às coisas dessa vida, só essas vitórias, não, eu fui curado, não, eu tenho um emprego novo, não, eu me formei, não, me casei, são vitórias dessa vida. Mas se a nossa esperança em Cristo se resumisse, se limitasse só a estas coisas que nós conquistamos aqui, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque morreríamos e acabaríamos e não teria mais nada para nós. Então, na verdade, a nossa esperança, meu irmão, não está aqui nesse mundo. Nós agradecemos a Deus pelas bênçãos, pelo conforto, pela assistência de Deus, assistência celestial. Estamos no meio das feras, mas os anjos nos servem, não esqueça isso. Estamos no meio infernal, mas a assistência celeste está do lado, está dentro de nós. Então, procuremos olhar para aquele que pode todas as coisas, sabendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então é assim que podemos enfrentar as crises atuais, a crise agora. Está passando crise? Então, pronto. É um momento que você pode aproveitar para superar, sair da crise, saber que Deus é Deus, saber que há esperança, saber que a nossa esperança é muito maior, saber que depois de uma crise virão coisas boas, porque Deus está conosco, ter ânimo, olhar para frente, olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, entregar a nossa vida a Ele. Então, como enfrentar as crises atuais? Então, lembre-se que você não é mais desse mundo, lembre-se que você está sendo servido pelas coisas celestiais, está no meio das feras, mas está sendo servido por anjos. O Espírito Santo habita em nós, ele nos enche de força, de coragem, de iluminação, como foi dito no texto. Se o Evangelho está escondido, é para aqueles que não receberam iluminação do Espírito Santo. Mas nós não, sabemos muito bem que o Evangelho vem de Deus, e nós não nos pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo, aquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele te dê força nesse momento, para que você se levante, seja forte, porque mesmo estando em meio às feras, mas olhe para Jesus, olhe para as coisas de Deus, foque o seu olhar em Cristo, submeta-se a Ele, sabendo que nós não somos mais desse mundo, que Ele nos abençoe, que Ele derrame sobre nós a sua graça, e que você viva no meio da crise feliz, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Toda honra e glória para o nome dEle. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa estes nossos irmãos que estão ouvindo. Seja qual for a crise que estiver passando, que Tu possas estar, ó Deus, servindo, abrindo portas, resolvendo. Tu és o Deus do milagre e nós cremos no Teu poder. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas a viver em meio à crise. Em meio à crise nós somos mais que vencedores, porque Tu és o nosso grande general. A Ti seja toda a honra e glória, em nome de Jesus, para sempre. Amém.